Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que tem estado conosco no canal, você que tem feito os seus comentários, feito perguntas. Muito importante, não é? Porque, na verdade, esse canal foi feito para ajudar você, família. Ajudar você com seus conflitos familiares. Então, é importante que você se inscreva no canal, dê o seu like quando você gostar do vídeo, faça perguntas, comentários para que a gente possa responder as suas dúvidas. São vídeos curtos, né, que a gente fala rapidamente, mas que você pode aprofundar nos perguntando, nos mandando e-mail ou mesmo comentário através do YouTube. É muito importante a sua participação. E hoje eu quero dizer a você que eu quero começar uma série de palavras falando sobre pais negligentes e filhos doentes. Infelizmente, vivemos uma geração de pais negligentes e de filhos doentes. Precisamos falar sobre isso. Precisamos trabalhar essa questão. Isso é muito sério. A minha filha tem feito vários vídeos, você que está inscrito no canal, com certeza tem acompanhado, e falando, de certa forma, até denunciando a gravidade desse problema, não é? Quantas vezes que a negligência de um pai, como por exemplo, a falta de colocar limites, ou às vezes até a educação rígida demais, pode causar transtornos tão sérios como a psicopatia. E hoje a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa negligência. Começando por isso, o que seria essa negligência? Quais seriam as consequências dessa negligência? Até onde um pai pode ser negligente, até onde ele pode afetar não só a educação, mas a saúde mental desse filho. Quero te dizer isso porque isso fez parte de uma pesquisa que eu estava fazendo quando eu estava estudando uma disciplina em Brasília, na UNB, para mestrado, que a família ela é responsável, de certa forma, pela saúde mental. Ela pode ser fonte, de uma saúde mental saudável ou doente. Então é muito sério o que a família faz ou o que a família deixa de fazer com seus entes queridos, principalmente os pais com seus filhos. Então, voltando ao tema, negligência. Negligência é não assumir o papel de pai, educador, orientador, aquela pessoa que facilita, que de alguma forma ajuda, mas pelo contrário, que muitas vezes se coloca no caminho para ser perseguidor e, por que não dizer, até mesmo destruidor. É duro, dizer isso, um pai e uma mãe destruidora, mas infelizmente eu tenho recebido pessoas no consultório, jovens no consultório, adolescentes no consultório, crianças. No momento eu não estou atendendo mais, eu já atendi muito tempo, mas atendo crianças, em outras comunidades, como por exemplo na igreja, e tenho acompanhado essas crianças e visto o quanto elas estão adoecidas. E posso dizer a você que tenho recebido pacientes que estão completamente destruídos nas suas emoções, na sua saúde mental, porque foram destruídos pelos seus pais, pela negligência dos seus pais. E isso é algo que precisa ser denunciado, isso é algo muito sério. Os pais irresponsáveis com as suas obrigações. Os pais que acham que tem que colocar o filho no mundo e a igreja cuida, a creche cuida, a babá cuida, o professor cuida e ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, Existe um ditado, um pouco popular que diz que quem pariu Mateus, que cuide de Mateus. Só que quem pariu Mateus não quer cuidar de Mateus, não é mesmo? Quer jogar para a avó cuidar, para a sogra cuidar, para a irmã cuidar, a tia, e essas crianças, esses filhos vão ficando negligenciados. Temos negligências terríveis, como por exemplo, até na alimentação, crianças que são mal alimentadas. Eu já assisti de perto uma mãe que dava Coca-Cola na mamadeira para o seu bebê. Coca-Cola na mamadeira para o seu bebê, imagina. Coca-Cola é um alimento que não tenho nada contra a fábrica de Coca-Cola, mas quem entende de educação alimentar sabe que o refrigerante é prejudicial, extremamente prejudicial para a saúde de um adulto, principalmente de uma criança. Imagine você dar Coca-Cola para um bebê. Deixa às vezes a criança comer, temos casos seríssimos de crianças obesas que, além do problema de saúde que elas têm, elas ainda passam por bullying na escola, por problema de obesidade. Outras até mesmo por problema de baixos pesos, por causa de uma má alimentação. Temos negligência no sentido da educação dos limites, que é o que minha filha vem falando, Pais que não colocam limites nos seus filhos e esses filhos acham que pode fazer tudo e se tornam verdadeiros monstrinhos por onde eles andam, destruindo tudo, porque eles se tornam destruidores,
Quem não tem limite acha que pode fazer tudo e sai fazendo tudo por aí. Não é? Então é muito sério isso aí. Pais, por outro lado, rígidos demais, rigorosos, né? Que acham que tem que mandar, que tem que deixar quieto demais, não dá nenhuma liberdade de expressão para a criança também cresce oprimida, reprimida e fazendo tudo escondido. Acaba se tornando também uma pessoa às vezes mentirosa, falsa, porque ninguém consegue viver debaixo de uma opressão tão grande. Então o escape, a fuga é a mentira, né? É fazer aonde os pais não estejam vendo. Temos negligências tão sérias como a questão da educação sexual. Pais que não conversam com seus filhos. Parece uma coisa do século passado, né? Mas não é. Crianças, né, que estão crescendo sem nenhuma educação sexual dos seus pais. As crianças não sabem nada de forma correta. Aprende na rua, aprende na esquina, aprende na internet sobre a educação sexual. E aí aprende o quê? Aprende coisas que não deve aprender, como por exemplo pornografia. Temos crianças com 6, 7 anos de idade viciadas em pornografia. Crianças que foram abusadas sexualmente, muitas vezes pelo seu próprio pai ou mãe, ou vó, ou vô, e crianças pequenas que com 5, 6 anos já são abusadoras. Não só foram abusadas, como começam a abusar também do coleguinha. Então isso é algo sério que precisa até mesmo não só de uma orientação, mas até de uma denúncia. Onde estão os pais, né, que não estão vendo o que está acontecendo com seus filhos? Outra coisa, outra negligência, violência, né? Agressividade, falo tudo na frente da criança, briga, pai, mãe, briga, um agride até fisicamente o outro, a criança assistindo tudo isso, vendo tudo isso, então a criança vai ficando medrosa, angustiada e muitas vezes violenta e também agressiva. Pais usuários de drogas, de álcool, né, que chega bêbado em casa, batendo na mãe, batendo nos filhos, e essa situação prolongada por anos, e essas crianças vão assistindo tudo isso. Pai e mãe que não se responsabiliza pela criação do filho, que joga para os avós. A avó e o vô é quem cuida, é quem está o tempo todo educando, né, e esse pai e essa mãe não tá nem aí. Ou seja, vó e vô pode ser modelo, pode ser amigo, pode auxiliar, mas eles não são os principais educadores dos seus filhos. Quem tem que cuidar do filho e da filha, quem tem que cuidar dos filhos é o pai e a mãe. A responsabilidade primeira são dos pais, são dos pais. E pais adolescentes, né, meninas de 14 anos, 13, às vezes até com menos idade, se tornando mãe, sem nenhum preparo físico, psicológico, biológico, e aí vai por aí afora. Então são muitas as negligências, infelizmente, né? Igrejas também que se preocupam em fazer um monte de trabalho social, que é importante, né? Bonito, mas que também não tem nenhum trabalho para as crianças. As crianças estão negligenciadas, né? E aí a gente está percebendo que as crianças estão crescendo perdidas. E quem tem sido o professor, quem tem sido o mestre dessas crianças, muitas vezes é o celular. Porque os pais, para se ver livre, compram um celular, compram um iPad e já dá para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. E a criança fica ali o tempo todo na tela, é uma outra, né, outros vídeos, tem nesse canal se você quiser ver quanto tempo uma criança pode ficar na tela. Minha filha também fez um vídeo sobre isso. E essas crianças ali na tela o tempo todo, não apenas é prejudicial para o cérebro delas, que já foi comprovado cientificamente que é prejudicial, como também para o emocional, porque elas ficam ali aprisionadas naquilo ali, em videogames violentos, em videogames às vezes que não é apropriado para a idade dela. O pai também, a mãe não está vendo, né, qual é a idade daquele desenho ou daquele filme, daquele programa que a criança está vendo. E a criança muitas vezes é estimulada sexualmente antes da hora, é estimulada na sua violência, é agredida e passa inclusive a ter medos, porque começa a assistir filmes com monstros que ela não tem a menor condição de estar assistindo aquilo ali. Mas muitas vezes os pais, porque estão ocupados demais, ou às vezes chega cansado, né, em casa do trabalho, porque trabalham muito, deixa os seus filhos ali na televisão, na tela, no iPad, no celular, fazendo o que eles querem, vendo o que eles quiserem, e não estão percebendo que essas crianças estão sendo, muitas vezes até aliciadas por pedófilos, né? Que eu tenho vários casos também, né, de adolescentes que foram abusadas sexualmente por entrar em rede de pedofilia, sem saber. Quando os pais vieram descobrir, a coisa já estava acontecendo. Então, eu quero dizer para você que essa série de palavras que eu vou começar é uma série de palavras que realmente talvez seja um pouco forte para você, porque eu vou trazer inclusive algumas denúncias que são coisas que nós precisamos trabalhar.
Se nós queremos ser uma sociedade melhor, se nós queremos ser uma geração melhor, nós temos que começar dentro da nossa casa. Nós temos que começar por nós que somos pais. Quantas denúncias de abusos sexuais e os pais não veem? Onde estão os pais que não estão vendo que as suas filhas, que os seus filhos estão sendo abusados sexualmente? Debaixo do seu nariz. Por que não estão vendo? Então, é muito importante, né? Os nossos, né, olhos, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor tem que ser com os nossos filhos. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Às vezes nós temos, né, um trabalho lá fora, lógico, todo mundo tem o seu trabalho, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que pagar a escola, tem que pagar a faculdade, tem que isso, tem que aquilo, né? Mas acima de tudo, nós nunca podemos esquecer que nós precisamos estar perto dos nossos filhos, vendo o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, aonde eles estão, o que eles estão vendo na internet, quais são os seus coleguinhas e como eles estão. Eles precisam ter essa abertura para falar com seus pais, que muitas vezes não tem. Eu atendo adolescente, às vezes eles chegam para mim, me contam cada coisa e eu pergunto, eles falam, meu pai não sabe disso, e eu falo, por que você não fala com seu pai? É uma situação às vezes grave que precisa falar, e fala, não, doutora, de jeito nenhum, eu não tenho liberdade, eu não tenho nenhuma liberdade para falar isso pro meu pai, nem para minha mãe. E às vezes eles estão passando por algum conflito, às vezes até um conflito sério de identidade, né? Inclusive identidade sexual, e vão pedir conselhos para outras pessoas, situações sérias que vão definir a vida deles para o resto da vida. E essas crianças estão assim, né, crescendo, soltas, como dizia a minha querida vovó, né, que já morreu, que Deus a tenha, desembestadas, né, e caminhando para o mal, caminhando para se tornar também um pai negligente e uma mãe negligente. Vamos fazer melhor, podemos fazer. Então hoje é só uma pequena alerta, no próximo vídeo eu vou estar falando inclusive sobre um assunto muito sério, que é abuso sexual dentro de casa. Pai que abusa do próprio filho, mãe que abusa do próprio filho sexualmente. Precisamos denunciar isso porque isso está acontecendo muito e o que está, né? O que está havendo? Por que os pais agora, pai que deveria proteger seus filhos, estão abusando sexualmente de seus filhos? Então nós vamos falar disso, vamos falar de todos os tipos de negligência, abuso sexual, falta de educação, né? De ensinar a educação correta para o filho. Vamos falar, como já coloquei aqui, né? De violência, de pais alcoólatras, de pais jovens, adolescentes, crianças que ficam nas creches o dia inteiro, crianças que ficam soltas na rua, crianças que ficam na internet o tempo todo, crianças que são negligenciadas e seus pais não cuidam e deixam outros terceiros cuidarem. Então, nós vamos falar de todos os tipos de negligência e as consequências disso na vida da criança e, logicamente, do adulto, porque essa criança vai crescer e vai crescer desajustadamente. Infelizmente. Então, fique atento aí no canal, não perca, porque é algo importante para ajudar você que está com esse problema e ajudar outros que também estão. Obrigada e até o próximo vídeo.